A nova estratégia de negociação MACD Cobra é uma estratégia altamente eficaz, com baixo risco e altas recompensas quando utilizada corretamente. O único fator que pode levar ao fracasso a longo prazo é se você não seguir as regras. O sistema MACD Cobra é extremamente simples e fácil de usar. Depois de se acostumar com ele e executar algumas negociações, você descobrirá que vai gastar muito pouco tempo operando com esse sistema. Configurações gerais. O sistema é muito fácil. Depois de verificar as configurações do gráfico, você verá um mínimo de linhas e indicadores, o que resulta em um gráfico organizado e fácil de ler. Embora houvesse originalmente 4 indicadores, apenas 2 foram de fato usados ao longo do sistema. Cada indicador necessário e sua função. FEMA ou média móvel exponencial de 12 períodos aplicada ao preço típico, ou seja, a média de alta, de baixa e de fechamento. A EMA de 12 períodos é calculada com base nos preços mais altos e mais baixos de cada vela. Segunda configuração padrão do MACD. A EMA de 12 períodos, ou média móvel exponencial, é uma média móvel que calcula a média das últimas 12 velas. Essa média móvel é exponencial, o que significa que ela dá maior peso ou importância à vela mais recente do que à vela mais antiga. As médias móveis mostram a direção da tendência. Se a linha estiver para cima, significa que a tendência é de alta. Se a linha estiver para baixo, significa que a tendência é de baixa. O que é o indicador MACD? A divergência de convergência de média móvel, ou MACD, é um indicador técnico usado pelos investidores para identificar tendências de preço, avaliar a tendência de momento e para determinar pontos de entrada no mercado, seja para compra ou para venda. O MACD é um indicador de tendência que segue o momento e ilustra a relação entre duas médias móveis exponenciais. Ele foi desenvolvido em 1970 por Gerald e Poole. O primeiro componente, a linha MACD, representa a variação entre duas médias móveis, normalmente a média 12 períodos e a média de 26 períodos. É fundamental diferenciar entre o indicador MACD e a linha MACD. O segundo componente, a linha de sinal, é uma média móvel, normalmente com 9 períodos. Em termos mais simples, a linha MACD é considerada a linha mais rápida, enquanto a linha de sinal é considerada a linha mais lenta. Quando essas duas linhas se juntam, diz-se que estão convergindo. Quando se afastam uma da outra, estão divergindo. Portanto, quando a linha MACD e a linha de sinal se afastam, indicam uma tendência divergente. Isso sugere que a tendência do mercado está se fortalecendo, e os traders devem se preparar para entrar no mercado, se houver sinais de ação de preço alinhados com a tendência do mercado. Essa é uma das características exclusivas do indicador MACD, pois ele pode identificar tendências e, ao mesmo tempo, medir seus pontos fortes simultaneamente. Aproveitaremos esse recurso na estratégia MACD Cobra. Terceiro, o histograma. A discrepância entre as duas linhas é mostrada no histograma. Se o histograma MACD estiver acima da linha 0, indica tendência de alta. Se estiver abaixo da linha 0, indica tendência de baixa. Quer dominar o mercado financeiro? Clique agora mesmo no link do primeiro comentário fixado e desvende os segredos do sucesso. Não perca tempo, sua jornada para o topo começa aqui. Nós nos envolvemos exclusivamente em negociações alinhadas com a tendência. Portanto, o primeiro passo é determinar a direção da tendência de curto prazo e se preparar para negociar de acordo com ela. É fundamental observar que nos concentramos no aspecto de curto prazo. É aqui que a média de 12 será chamada de linha azul daqui em diante. A linha azul nos ajuda a discernir facilmente a direção do mercado nas últimas 12 velas. Se a linha azul apresentar tendência de alta, isso indica uma tendência de alta de curto prazo. Se a linha azul tiver uma tendência de baixa, ela indica uma tendência de queda de curto prazo. Mas a média móvel possui uma desvantagem: ela fica atrasada. Consequentemente, o preço real já passou de uma direção de tendência para outra antes que a média móvel mude de direção. Por isso, precisaremos de um indicador suplementar para determinar nossa direção de negociação, compensando, assim, o atraso da média móvel. E o indicador mais confiável que utilizaremos é o próprio preço. Quando o preço cruza a média móvel, ajustamos nossa tendência de negociação. Se o preço ultrapassar a linha azul, iniciamos exclusivamente negociações longas. Se o preço cair abaixo da linha azul, nós nos envolvemos estritamente em negociações de venda. Isso significa que só compramos quando o preço ultrapassa a linha azul, e só vendemos quando o preço desce abaixo da linha azul.
Essa é uma regra inflexível que nunca deve ser quebrada. Essa abordagem fundamental serve a dois propósitos únicos, tornando o sistema significativamente mais lucrativo do que outros métodos de acompanhamento de tendências. Em primeiro lugar, ela nos livra de negociações de baixa probabilidade, nos impedindo de entrar no que pode parecer inicialmente ser boas negociações, porém na realidade, vão contra a tendência predominante, diminuindo, assim, a probabilidade de lucratividade. Em segundo lugar, ao confiar no momento exato em que o preço real cruza a linha azul, para indicar uma mudança na direção da tendência, podemos entrar rapidamente em novas tendências com muito mais facilidade. Muitos sistemas de acompanhamento de tendências empregam o cruzamento de duas médias móveis para indicar uma mudança na direção da tendência, mas isso normalmente ocorre depois que a mudança já ocorreu, resultando em possíveis prejuízos. Porém, com o sistema MACD Cobra, utilizamos o cruzamento da média móvel pelo preço, com a indicação mais rápida possível de que a tendência está mudando de direção. Isso nos permite capitalizar as novas tendências antes das outras e obter lucros maiores do que os demais sistemas. Este é o processo completo para estabelecer a direção da tendência de curto prazo. Se o preço ultrapassar a linha azul, entramos comprados, e se o preço cair abaixo da linha azul, nós nos entramos vendidos. Nada mais, nada menos, simples assim. A média móvel se torna parte do sistema. Para simplificar, vou me referir à média móvel exponencial de 12 como a linha azul. Você notará que, nas linhas azuis, utilizei 3 linhas. Uma linha interna grossa e 2 linhas externas finas de cada lado. A linha interna representa a média móvel real, representando o preço médio típico das últimas 12 velas, respectivamente. Entretanto, uma única linha como essa é muito estreita para ser usada efetivamente como um sinal para entrar no mercado. Uma linha fina levaria a muitos sinais falsos e a negociações perdidas. É por isso que eu incluí as 2 linhas externas para servir como uma zona de segurança. Se o preço cair dentro da zona de amortecimento de qualquer uma das médias móveis, ela é considerada uma zona de não negociação, e nós nos abstemos de entrar no mercado por qualquer motivo. Mas, assim que o preço sai da zona de segurança, começamos a procurar sinais de entrada, e os critérios básicos de entrada são muito simples. Em primeiro lugar, precisamos determinar se as 2 linhas, a linha MACD, ou a linha mais rápida, e a linha de sinal, ou a linha mais lenta, estão divergindo ou se afastando uma da outra. Portanto, quando a linha MACD e a linha de sinal se afastam ou indicam uma tendência divergente, isso sugere que a tendência do mercado está se fortalecendo. Começamos a se preparar para entrar em uma operação. Se houver sinais de ação de preço alinhados com a tendência do mercado indicada pelo indicador MACD e as linhas azuis, nesse caso, trata-se de uma tendência de alta. Em segundo lugar, o histograma ilustra a diferença entre as 2 linhas. Neste exemplo, o preço se moveu acima das linhas azuis, quando estabelecemos nossa direção de negociação, e, neste caso, é uma tendência de alta. Procuramos o momento em que o preço se move acima do eixo zero, indicando que agora só faremos operações de compra. Em seguida, observamos uma vela saindo da zona de proteção azul e fechando acima da borda externa da zona azul. Como você pode ver, o preço fechou acima da zona azul. Portanto, devemos prontamente entrar no mercado com uma posição de compra na abertura da próxima vela. Não se esqueça de colocar seu stop loss abaixo da linha inferior azul, com uma meta de lucro mínima de pelo menos 2 vezes o seu risco de negociação. Lembrando sempre que o conceito fundamental dessa estratégia é esperar que o preço saia da linha fina azul antes de entrar na operação. Agora, deixe-me dar outro exemplo para esclarecer melhor. Operação de venda. Primeiro verificamos se a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Então é hora de vender porque o mercado está começando uma tendência de baixa. Em seguida, precisamos determinar se as 2 linhas, a linha MACD, ou a linha mais rápida e a linha de sinal, ou a linha mais lenta, estão divergindo ou se afastando uma da outra. Assim, a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal e se afasta, indicando uma tendência divergente. Isso sugere que a tendência de baixa está se fortalecendo, e devemos se preparar para uma venda. Se houver sinais de ação de preço, alinhados com a tendência do mercado indicada pelo indicador MACD e as linhas azuis, temos uma tendência de baixa. Em seguida olhamos o histograma que mostra a diferença entre as 2 linhas. Nesse caso, o histograma deve ser plotado abaixo da linha 0,
como confirmação, sinalizando uma tendência de baixa. Neste exemplo, o preço moveu-se abaixo das linhas azuis. Quando estabelecemos nossa direção de negociação, nesse caso, uma tendência de baixa, procuramos o momento em que o preço se move abaixo da zona de proteção azul. Agora, que estamos abaixo das linhas azuis, esperamos que o preço feche fora e abaixo da zona de proteção. Devemos observar que o preço caiu abaixo da zona azul, indicando uma operação de venda. Em seguida, ao vermos uma vela saindo da zona de proteção azul, devemos entrar imediatamente no mercado com uma posição na abertura da próxima vela. Não se esqueça de colocar seu stop loss acima da linha da zona azul, com uma meta de lucro mínima de pelo menos 2 vezes o seu risco de negociação. Estratégia de saída. A saída é simplesmente sinalizada quando o preço cruza e fecha do outro lado da zona azul. Suponha que você esteja em uma negociação de compra seguindo a tendência de alta. Você sairia da negociação quando o preço cruzar de volta para baixo através da zona azul inferior. Como demonstrado nos exemplos, podemos concluir que essa é uma estratégia de negociação altamente produtiva para ganhar dinheiro no mercado Forex, criptografia, commodities e mercados de ações. As combinações de indicadores que expliquei neste vídeo podem ser aplicadas manualmente, pois não são difíceis de implementar. Não se preocupe que já deixei o indicador para download, com as configurações e parâmetros mostrados no vídeo, no primeiro comentário fixado. Esse download inclui um modelo com um sistema que você pode aplicar facilmente em seus gráficos, plotando automaticamente todos esses indicadores com precisão. Dessa forma, não há necessidade de nenhuma complexidade adicional. Se você aprendeu algo novo ou se quiser vídeos com mais frequência, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sino de notificação e compartilhar este vídeo em suas contas do WhatsApp, Facebook ou no Instagram para mostrar seu apoio. Gratidão por chegar até aqui e até o próximo vídeo.